intensa em nossos corações fazer isso para a glória e honra do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fica conosco, nos dê a paz. Traz, meu Deus, a unção divina sobre o pregador desta noite, e que os que estiverem presentes sejam totalmente edificados pela palavra que o Senhor vai nos trazer através do mensageiro, em nome de Jesus. Amém. Digam todos graças a Deus. O Salmo 133, juntamente com 134, traz uma mensagem sobre a excelência do amor fraternal. Isso é muito importante, porque só pode amar fraternalmente quem também tem o ágape de Deus em suas vidas, que não é nada mais nada menos do que o amor que advém do Espírito do Senhor que habita em nós. E por isso o salmista, no Salmo 133, ele diz assim: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, porque é como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Ele começa dizendo: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Amém, gente? E o 34 diz assim: eis aqui, bendizei ao Senhor, todos vós, servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor todas as noites. Assistis na casa do Senhor todas as noites. Levantai as mãos no santuário e bendizei ao Senhor. O Senhor que fez o céu e a terra te abençoe desde Sião. Amém, gente? Eu comecei esse culto dizendo que é um privilégio nós estarmos na casa do Senhor, né? E o salmista aqui, acredito que seja um salmo de Davi também, que terminou de falar sobre a grandeza de estarmos unidos uns aos outros. Ele disse: bendizei ao Senhor, todos vós, servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor toda quarta, sábado, domingo? Não, todas as noites. Se formos olhar para esse salmo aqui, deveríamos ter culto na igreja todas as noites. Amém, gente? Amém. Mas infelizmente nós só temos quarta, sábado e domingo. Mas era para ter todas as noites, para cumprir o desejo do coração de Deus. Mas não importa agora isso. O que importa é que nós estamos aqui, e a palavra do Senhor diz que é bom estar unidos uns com os outros. Amém, queridos? Nós já oramos, já lemos a palavra. Vamos cantar esse corinho, como estamos aqui louvando a Deus, né? Adriana, pode me ajudar. O Júnior não veio, porque quarta-feira ele está criando agora um víciozinho de não vir, né? Talvez até chegue um pouco atrasado, não sei. Mas nós estamos aqui, amém, gente? E não importa, o que importa, nós já tivemos cultos aqui na quarta-feira de cantarmos, né, na capela, sem música, sem nada, mas Deus nos tem visitado. Aleluia. Acho que é bom.
seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, no só amor, no só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, no só amor, no só Espírito. Mais uma vez, como estamos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Para isso, tempo para louvarmos a Deus, no só amor, no só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, no só amor, no só Espírito. Deus, venha nos abençoar em essa união, nunca falte para nós. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, no só amor, no só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, no só amor, no só Espírito. Venha nos abençoar e essa união nunca falte para nós. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Glória a Deus. Vamos cantar em fervente oração. Pode ser nesse momento. Em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derrama, mas não podes fruir o que estás a pedir, sem que tudo abandones no altar. Quando tu perante o Senhor estiver e todo o teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixar no altar.
o Senhor respondendo a oração que aceita. Seu imenso poder te virá socorrer quando tudo deixar ir voltar. Se orares por mim, sem o teu coração, terá paz que o Senhor pode dar. Foi que Deus não sentiu que tua alma se abriu, tudo deixando voltar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar. Que o Senhor tem poder quando deixar voltar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, respondendo a oração que aceita. Seu imenso poder te virá socorrer quando tudo deixar voltar. Quando tudo perante o Senhor estiver, todo teu ser deixar voltar. Quando você orar, procure deixar tudo no altar. Não levante da oração guardando reservas no seu coração. Se você tem que orar perdoando, como Jesus disse, quando estiveres orando, perdoai, faça isso. No meio da oração, ministre perdão. Se teu coração está magoado, não levante da oração sem deixar tudo no altar. Confissão, através do arrependimento, gera o desejo de Deus, não só de ouvir, mas também de responder às suas orações. Quantas vezes estamos até orando muito, mas a mágoa está guardada, o rancor está guardado, o perdão falso só da boca para fora. Não existe uma correção de dizer: Senhor, que eu seja
fiel até no penal. A falta de amor fraterno, de união, está impregnada no coração. E muitas das vezes, até a culpa de terceiros. Por isso é que esse hino diz: quando tudo perante o Senhor estiver, e Ele puder controlar todo o teu ser, então você vai ver que Ele responde a oração com poder e graça. Amém, gente? Mas tem que deixar tudo no altar. Vamos cantar mais um corinho dizendo: grande é o Senhor e muito digno de louvor. Desce comigo. É o Senhor e muito digno de louvor. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. A cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor que nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o seu nome engrandecer.
e céu. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Quase deu para mim ficar junto com o pecado. Vamos cantar. Quero cantar milhões e milhões de vezes. Se pegar um solozinho, eu pego um pouquinho aqui. Quero cantar milhões e milhões de vezes com os meus amigos e irmãos, assim como os anjos cantam lá na glória. Eu dou louvor a Deus aqui na terra. Glória a Jesus. Amém? Pode sentar, irmãos. Bendito seja o nome do Senhor. Uma das coisas que Deus tem colocado em meu coração, e depois de ter lido esse Salmo 133, eu estava orando ao Senhor e eu disse: Deus, eu não estou conseguindo alcançar o coração da igreja. E verdadeiramente eu estou até em
parte sendo acusado de não conseguir entrar no coração da igreja. Por ineficiência espiritual, talvez, ou nos últimos dias tenho pregado muito mal, até não trazendo edificação para o corpo, mas antes pelo contrário, causando até revolta. E eu falei: Deus, o que eu posso fazer? Deus disse para mim: você não vai fazer nada, porque a igreja não existe em função do que você é. A igreja existe em função do que o Espírito Santo é na vida de cada um. E aí, quando eu levantei da oração, alguém me ligou e disse: pastor, eu quero agradecer o quanto o senhor é útil na minha vida. Eu e minha família temos sido grandemente edificados pelo Senhor e pelas suas orações. E eu ainda parei comigo e pensei: puxa vida, o que é que opera na igreja? O que está operando aqui? Seria maravilhoso se todo mundo viesse aqui por minha causa. Eu seria a estrela, o cara. Podia dizer: eu sou o cara. Eu tenho um poder de atração tão forte. Minha mensagem é tão poderosa que eu alcanço os corações. Glória a mim, louvem-me todos vós, seria grande. Não, mas a palavra do Senhor veio imediatamente no meu coração e disse: não desprezeis o dia das coisas pequenas, porque elas serão grandes. Às vezes, a oração de um pastor não cura um enfermo, mas a oração de um simples membro da igreja, Deus pode atuar, quem crê diga amém. Ah, é porque o senhor não tem fé. Se eu tivesse fé, eu tinha parado já há muito tempo. A pessoa que recebe a oração tem fé? Tem também, senão não pediria. Amém, gente? Mas através de quem Deus quer operar? Através daquele em que Ele quer operar. Deus nem sempre opera pelas grandes coisas, não. Deus usa os que não são para confundir os que são. Deus usa o pequeno para confundir os grandes. Amém, gente? Deus, Ele usa quem Ele quer. Mas eu comecei a entrar num desfecho com Deus, e o diabo entrou numa batalha comigo muito grande e disse para mim o seguinte: você não é nada. E eu disse: tá certo, você não está errado não. O diabo não está errado, ele está certo. Eu não sou nada, mas Cristo em mim é a esperança da glória. É Ele, é o Espírito Santo. Amém, gente? É Deus, não é eu sou humano. Daqui a pouco meu nome é riscado da terra, e vocês nem vão guardar lembrança, nem saudades disso. Alguns até vão dizer: graças a Deus aquele inseto partiu, né? Mas não tem problema. Quem é o melhor para a igreja? Diga comigo: o Espírito Santo. Se Ele estiver atuando na nossa vida, nós somos tudo para Deus e nada para o diabo. Amém, igreja? Espírito Santo na tua vida faz de você tudo para Deus. Primeira coisa que Ele manifesta em você é o fruto ágape, que é o amor ágape de Deus. E daí advém todos os demais frutos: bondade, fé, mansidão, temperança, longanimidade.
benignidade. Amém, gente? Tudo advém de um fruto magnífico para quem tem o Espírito Santo. E graças a Deus, eu pude dizer na minha oração: Senhor, muito obrigado, porque eu realmente não sou nada, mas Tu és tudo. O Teu Espírito Santo é tudo. Amém, igreja? É tudo. Eu quero deixar isso claro para a igreja. Se você vem aqui adorar e você tem o Espírito Santo de Deus na tua vida, é tão certo como vive o Senhor, que eu não preciso colocar um nariz de palhaço para animar você. Você já tem o gozo, a alegria, a paz, a mansidão, a temperança, a longanimidade, a bondade e a fé. Amém, gente? Por quê, pastor? Porque você tem o Espírito Santo. Não precisa retiro, não precisa passeios de navios, não precisa viagens de uma igreja para outra em busca de avivamento, mas precisa vir o avivamento através de joelhos no chão. Digam amém para isso. Quando você aprender a dobrar os joelhos e clamar, e não abandonar esse livro, mas fazer dele o seu guia de fé e prática, você terá avivamento na sua vida. E não só em você, mas você também causará influência, não no crente, porque o crente vai olhar para ti e vai até te julgar. Ele vai até dizer assim: metido, porque diz que só ele que ora muito na igreja. Não, mas você vai causar influência no pecador, lá no mundo, que vai olhar para você e vai ver Cristo em você. Amém, igreja? Amém. Ele vai ver. Então, quem é que tem que agir na igreja, na sua vida? É o Espírito Santo de Deus. Amém, gente? Você tem o Espírito Santo, então você faz a diferença. Se você não tem o Espírito Santo, você precisa ter a mim. Você precisa ter a outros que possam te incentivar para que você tema a Deus e dê toda a honra e toda a glória a Ele. Mas melhor do que isso é ter o Espírito Santo de Deus e ter intimidade com Deus. Amém, gente? Tenha intimidade com Deus. Hoje nossos jovens estão fadados a esfriarem e até morrer espiritualmente, caindo numa fase de apostasia. Sabe por quê? Porque não tem hoje tanto interesse na igreja. Hoje eles têm celular, o YouTube é o pastor de muitos deles. Para que ir na igreja se eu posso ouvir uma mensagem no YouTube? Para que ir na igreja? Essa área de corpo presente, de sentir o calor humano de um para com o outro, é o que está no Salmo 133. Amém, irmãos? Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Ah, pastor, o senhor também está retrógrado. Poxa, o senhor quer contestar a inteligência artificial que existe hoje? Não. Eu estou dizendo que, além disso, que é ótimo ter, nós precisamos somar a isso, ou somar isso ao Espírito de Deus em nossas vidas. Amém, queridos? Ah, sim. Queremos que a igreja cresça. E vamos crescer no dia em que cada um de vós sentir de Deus que vocês precisam mais e mais do Espírito do Senhor nas suas vidas. Então vocês farão a diferença. E aí, cada um, como árvore, como ramo ligado à videira, produzirá pelo menos um fruto para o Senhor. Amém. Você entendeu o que eu disse? Amém. Pelo menos um fruto. Você pode olhar e dizer: aquele ali é meu filho na fé.
é meu fruto na igreja. Pelo menos um. Não precisa muitos. Mas se você der um fruto, o Deus eterno vai podar você para que dê mais fruto. Amém, gente? Essa é uma das mensagens que está em João capítulo 15. Se você quiser que o apóstolo João pregue para você 1000 vezes melhor do que eu, leia João 15 e medite neste capítulo. Vamos orar para você ofertar em nome de Jesus e dizer para os irmãos que dia 2 já está chegando e eu estou ansioso de ver o Ila aqui, trazendo uma mensagem do poder do Espírito Santo. Amém, gente? Amém. Que vai haver crentes batizados com o Espírito Santo, disso eu não tenho dúvida. Amém, pessoal? Amém. Vai haver. Estamos orando para isso. Tire um dia da semana, faça pelo menos um jejum de meio-dia. Tire alguma coisa, se alimenta. Consagre a tua vida. Tire tempo de oração. E fala: Deus, derrama avivamento na igreja. Vamos aproveitar esse pastor que está vindo aí com essa unção de avivamento. Estava falando para o Alex que Deus dá uma unção especial para cada um na igreja. Temos que ter unção de cantar, outros têm unção de pregar, outros têm unção de sair nas ruas e dar folhetos e arrastar pessoas para dentro, outros têm a unção de discipular. Então, assim Deus vai distribuindo para cada um. Amém, gente? Deus vai distribuindo. E você tem a sua parte no corpo de Cristo. Fiquem de pé, vamos orar para você ofertar. E o nosso pregador já está chegando aí para trazer uma mensagem para a tua vida. Pai, em nome de Jesus, eu te peço que os ofertantes da igreja sejam contemplados, sejam abençoados, meu Deus. Aqueles que trazem oferta aqui na caixa de ofertas, bem como aqueles que fazem pix de oferta, meu Deus, pelos celulares. Deus, não importa a maneira como eles estão ofertando, importa que eles são ofertantes, e a maioria deles são dizimistas nesta casa. E o Senhor prometeu abrir janelas no céu e derramar uma bênção tal, que dela vos advém maior abastança, e tudo que o Senhor promete, o Senhor dá, porque o Senhor é fiel. Então o Senhor aceita das mãos deles a oferta que trouxeram para te adorar neste lugar, em nome de Jesus. Amém, igreja? Pode ofertar ao Senhor agora. Aleluia. Estou chamando o Alex, ele vai ser o nosso mensageiro de hoje. Deus vai abençoar a vida de cada membro dessa igreja através dessa palavra. Amém, irmãos? Aleluia. Soberano Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, traz a tua unção sobre a vida do Alex para falar de acordo com o teu Espírito, não de acordo com a nossa vontade nem da dele, mas de acordo com o Senhor. Meu Deus, eu creio, Senhor, que tu amas esta igreja e tens uma palavra de fé para esses corações, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Santo é o Senhor, Glória a Deus. E acabar a bateria. Eu já peguei duas pilhas lá, já vim presumidamente preparado. Porque eu falei, durante o percurso da mensagem vai acabar. Só estava com um pontinho e realmente está certo, né? Eu tinha olhado antes de começar o culto
mas pude ver agora. Cumprimento os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agradeço a Deus por mais uma oportunidade de poder estar aqui com vocês essa noite, sendo aqui mensageiro de Deus para as nossas vidas, dentro daquilo que Deus tem colocado dentro do meu coração, e ao mesmo tempo indo na contramão daquilo que eu tenho sido levado a pregar, dentro daquilo também que a gente tem vivido, que a gente sabe que, como o pastor relatou aqui, antes de me chamar, que a forma pela qual nós vamos crescer como igreja é cada um de nós trabalhando em um, e na questão do avivamento, a gente manter essa chama acesa, né? Interessante que se a gente for olhar realmente a palavra, o significado da palavra avivamento, que para nós soa tão bonito, significa ressuscitar aquilo que estava morto. Então, quando fala que eu preciso ser avivado, isso me preocupa, porque significa que às vezes eu estou no estado de morte para com Deus. Mas a minha mensagem, basicamente, nessa noite não é sobre isso, mas eu quero estar trazendo para nós uma mensagem que se encontra num livro cuja a narração bem elaborada, ela relata como Deus preservou o povo dele da ruína no século V a.C. Esse livro tem por nome o nome de uma mulher que era judia, uma mulher que era formosa e que também era órfã e que foi criada pelo seu tio. E essa mulher acabou sendo rainha do rei Assuero. Num contexto histórico, acredita-se que este rei Assuero foi Xerxes I, que veio depois de Dário I, no século 485 a.C. E ele governou 127 províncias, começando da Índia até a Etiópia, por 20 anos. Diz a Bíblia que esse rei ele habitava em Suzã, capital da Pérsia, e naquela época muitos judeus ainda estavam concentrados ali na Babilônia sob o governo persa, embora eles tinham a liberdade de retornarem para Jerusalém. E mesmo que eles tinham liberdade para retornar a Jerusalém, eles resolveram ficar ali na Babilônia. E eles acabaram então passando por situações que eles não precisariam passar se eles tivessem retornado. Eu quero trazer uma direção para nós dentro disso, que às vezes o Senhor também nos liberta, o Senhor também nos tira de lugares, e quando nós nos demoramos a sair daquele lugar onde Deus tem nos tirado, me refiro numa escravidão, me refiro numa prisão, nós acabamos passando por situações desagradáveis que não era necessário passar, caso nós tivéssemos saído antes. E dentro desse contexto histórico que eu estou aqui relatando para vocês, eu gostaria que vocês abrissem a sua Bíblia no livro de Esther, no capítulo 3, e nós vamos estar lendo esse capítulo 3 de Esther em nome do Senhor Jesus, e aí sim está lhe dando a continuidade. Então, o que nós podemos ver aqui um pouco que eu trouxe nessa introdutiva foi exatamente o contexto histórico do livro de Esther, onde ocorreu no período de 4 anos, e no 3º ano do rei Xerxes, então vem a história de Esther, para que nós possamos entender. Alguns teólogos dizem que qualquer mensagem que nós pregamos, que não seja cristocêntrica, que não tenha Cristo, não pode ser considerada uma mensagem salvífica, porque nós somos testemunhas de Jesus. Só que eu quero fazer um alerta que toda a palavra de Deus ela é baseada, ela é escrita com propósito, porque Deus ele é um Deus de propósito. Então, todo o Velho Testamento, ele anuncia a vida de Jesus. Aliás, o Velho Testamento ele é a sombra das coisas futuras, ele é a sombra das coisas que já existiam lá no mundo espiritual. Tudo aquilo que você passa aqui, tudo aquilo que você busca em Deus, é a sombra de algo espiritual, de algo que já existe. Então, mesmo que uma mensagem, como essa mensagem que nós vamos ler de Esther, onde você não vai ouvir falar sobre Deus, onde você não vai ouvir falar sobre Jesus, onde você não vai ouvir falar sobre o Espírito Santo, mas nós podemos entender que Esther tem uma certa semelhança com Jesus. Na questão do jejum,
na questão da sua obediência. E nos 3 dias que Jesus esteve morto, ali Esther também esteve em jejum 3 dias. Então nós podemos ver, obrigado meu amigo, vou tomar muita água. Não tomo água em casa e vou tomar aqui. Mas antes de dar continuidade nessa história, abram comigo, como eu disse, em Esther capítulo 3. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 8. Eu gostaria que vocês se colocassem em pé, por gentileza, em respeito à palavra do Senhor, que será lida nessa noite. Amém? E diz assim: depois dessas coisas, o rei Assuero engrandeceu a Ramã, filho de Hamedata, Agagita, e o exaltou, e pôs o seu lugar acima de todos os príncipes que estavam com ele. E todos os servos do rei, que estavam à porta do rei, se inclinavam, se prostravam perante Ramã, porque assim tinha ordenado o rei acerca dele. Porém, Mardoqueu não se inclinava, nem se prostrava. Então os servos do rei, que estavam à porta do rei, disseram a Mardoqueu: por que traspassas o mandamento do rei? Sucedeu, pois, que dizendo-lhe eles isto de dia em dia, e não lhes dando ele ouvido, o fizeram saber a Ramã, para verem se as palavras de Mardoqueu se sustentariam, porque eles lhes tinham declarado que era judeu. Vendo, pois, Ramã que Mardoqueu não se inclinava, nem se prostrava diante dele, Ramã se encheu de furor. Porém, em seus olhos teve um pouco o pôr as suas mãos sobre Mardoqueu, porque lhe haviam declarado o povo de Mardoqueu. Ramã, pois, procurou destruir todos os judeus que havia em todo o reino de Assuero, ao povo de Mardoqueu. Senhor Jesus, sobre essa base, sobre essa palavra, eu quero aqui, Senhor Deus, pedir a construção pelo Teu Espírito Santo, para que o Senhor, meu Deus, com base nesta palavra de Esther, o Senhor possa, Deus, falar aos nossos corações, o Senhor possa nos fazer entender, Deus querido, com profundidade o Senhor quer falar conosco. Nesta noite, Deus, abençoa nossas vidas, Deus, abrindo nossa mente, nosso coração, trazendo a nossa mente cativa ao Teu Espírito Santo, Senhor, para torná-la obediente à Tua palavra. De sorte que a fé vem pelo ouvir a Tua palavra. Eu tenho certeza, Deus, que aquilo que o Senhor tem colocado pelo Teu Espírito Santo entronizado no meu coração, certamente, Deus, trará edificação às nossas vidas. Assim eu te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, meus irmãos, por favor. Nós ouvimos muito em tempos passados, em muitas pregações, nós falamos sobre Jezabel e sobre o rei Acabe. Ouvimos como ali Jezabel ajudou Acabe. Por que eu quero falar isso? Porque dentro desse contexto que eu quero trazer, eu não quero diretamente falar sobre como Deus usou Esther para libertar o povo judeu, mas eu quero aqui falar de um homem cujo o espírito não era bom. Um homem que, assim como a Bíblia diz que o fruto do Espírito, como dizem, existem 9 qualidades, o ego nosso também tem algumas qualidades ruins. Dentro dela está a manipulação e dentro dela também está a inveja. E nós podemos ver o que o ego pode fazer na vida de uma pessoa. Quando uma pessoa tem o seu ego ferido, isso é capaz até mesmo de trazer destruição, de trazer morte. Quando muitas vezes nosso ego não é massageado com elogios, nosso ego não é massageado com aplausos, ele então pode trazer grandes danos à nossa vida. E existem hoje muitos líderes que são sedentos por poder, maridos que não querem ser contrariados por suas esposas, e religiosos que estão perseguindo pessoas justas, que estão com o mesmo espírito de Ramã. Ramã é um homem que tinha o seu ego elevado. Se você percebeu comigo, nós começamos vendo que o rei Assuero, ele exaltou Ramã acima de todos os outros príncipes que havia ali, de maneira que Ramã era a segunda pessoa mais importante depois de Assuero. Só que mesmo Ramã, com toda a sua importância, com toda a sua autoridade, mesmo assim, ele se viu com inveja de uma pessoa que era muito mais simples que ele, a saber, Mardoqueu. Mardoqueu, na verdade, ele era tio
de Esther. Na verdade, ele a criou como filha depois que Esther perdeu a sua mãe e seu pai. Então, o seu tio Mardoqueu passou a criar a Esther. E diz a Bíblia que o seu tio passou então a orientá-la em tudo aquilo que ela deveria fazer, como ela deveria andar e dizer. E diz a Bíblia, no contexto restante da história, nos outros capítulos subsequentes, que então Esther passava a seguir tudo aquilo que o seu tio pedia. Só que Ramã, ele tinha um ego. Ramã, ele queria que se cumprisse aquilo que nós lemos aqui no capítulo 3, que quando ele saísse à porta do rei, porque quando ele saía na porta do rei, havia pessoas que ficavam sentadas na porta do rei. Havia pessoas que quando Ramã passava, todos tinham que se levantar e tinham que se prostrar diante dele. Mas numa dessas passagens, quando Ramã passou, ele viu ali uma pessoa que não se prostrou. Diferente de Jezabel, a Bíblia nos conta que simplesmente Acabe disse para Jezabel qual era o desejo do seu coração. Acabe, porém, não tomou nenhuma atitude em relação àquilo, mas nos conta a Bíblia que Jezabel então tomou uma atitude para poder satisfazer o ego do coração ali do rei Acabe e trouxe consequências. A diferença entre Acabe e Ramã é que Jezabel tomou a frente. Só que nos capítulos subsequentes, no capítulo 5 de Esther, a Bíblia diz que tanto a mulher de Ramã como seus amigos o levaram a um conselho, aonde aquele conselho que deram para ele pareceu bem ao coração dele. E Ramã acabou sendo enforcado na sua própria forca. A Bíblia nos relata em Provérbios 26, 27 que aquele que cava uma cova pode cair na sua cova. Então precisamos tomar cuidado com aquilo que nós estamos cavando, aquilo que nós estamos preparando, porque de repente aquilo será a nossa própria armadilha, aquilo será a nossa própria queda. E Ramã, ele tinha seu ego elevado. Então você olha, meus irmãos, que Ramã tinha um ego tão grande que por causa de um homem ele resolveu exterminar toda uma nação. Quantas vezes pessoas estão sendo mortas porque líderes não estão tendo seus egos massageados, e por isso muitas pessoas estão se perdendo. Porque quando Ramã soube ali que Mardoqueu, ele era judeu e não havia se prostrado diante dele, então ele começou a usar uma outra prática, a prática da manipulação. A Bíblia nos relata que Ramã, então, ele tentou manipular o rei, para que de uma certa forma o rei lhe desse ordem, para que então pudesse exterminar todos os judeus. Mas como eu li no contexto histórico introdutivo, antes da mensagem, eu disse a vocês que o povo que foi liberto estava ali há mais de 50 anos, concentrado ali em Jerusalém. O povo de Deus que estava em Jerusalém, eles tinham liberdade de retornar para a sua nação, porque já se fazia 50 anos que eles haviam sido libertos, mas eles resolveram ficar ali na Babilônia, e passaram então a correr os riscos de morte. Por quê? Porque quando Ramã descobriu, ficou chateado, porque Mardoqueu simplesmente não se inclinava, não se prostrava diante dele, subiu ali um desejo no seu coração. Ramã era o tipo de homem que não queria justiça, mas ele queria fazer uma exterminação. Quantas vezes nós não buscamos justiça, mas buscamos exterminar pessoas? Em vez de buscarmos a justiça no Senhor, buscamos exterminar, eliminar pessoas, fazendo as coisas do nosso próprio jeito. Mas a palavra do Senhor fala que a justiça vem de Deus e não de nós, porque a nossa justiça é como um trapo de imundícia. Tanto é que lá em Gênesis Deus não aceitou nem propriamente o seu próprio ato de justiça que Adão tentou fazer quando cozeu para si uma cobertura. Mas voltando aqui para a história, Ramã viu então que aquele homem não se prostrava. E lá no capítulo 5 de Esther, eu quero que você dê uma chegada comigo lá, no capítulo 5, no versículo 13, olha o que acontece. Ramã então resolve preparar todo um contexto para poder trazer a destruição de Mardoqueu. Só que a Bíblia relata que como Mardoqueu, ele ficava na porta do templo, ele ouviu 2 eunucos, que eram servos do rei, ali confabulando um modo de impor a mão no rei, porque eles não aceitaram, não gostaram de algo que o rei fez. Quantas vezes pessoas confabulam algo contra alguém porque simplesmente não gostaram de algo que elas falaram, e às vezes quer colocar a mão naquela pessoa, naquele líder. Só que todo líder, ele tem uma cobertura espiritual de Deus. Muitas vezes nós julgamos líderes pela sua aparência exterior, mas nós não sabemos que dentro dele está o melhor da unção.
aquelas pessoas que estavam à porta ali do templo, que eram ali os eunucos, que cuidavam das mulheres do rei, eles simplesmente não gostaram de alguma coisa que o rei fez, eles quiseram pôr a mão sobre o rei. Só que olha só qual é a história, na porta do templo estava quem sentado? Mardoqueu. E Mardoqueu, ouvindo aquilo, simplesmente chamou Esther e falou isso para Esther. Mas aonde entra Esther como rainha do rei Assuero? Quero voltar antes de ler o capítulo 5, lá no capítulo 1, porque a Bíblia diz que ali o rei Assuero, ele estava fazendo uma festa. E nesta festa que ele estava fazendo, aonde a lei permitia que as pessoas bebessem sem obrigação, ele mandou chamar a sua rainha, que era Vasti. Só que quando ele chamou ela também estava fazendo um banquete com as mulheres ali do seu castelo. Só que ela recusou ir então com o rei Assuero, pelo que o rei então consultou ali aquelas pessoas que eram seus conselheiros, e eles disseram para Assuero que Vasti não entrasse mais na presença dele. Agora eu quero voltar num fator muito importante aqui, a importância de um exemplo, de uma liderança. Você sabe por quê, meus irmãos? Porque o rei, os conselheiros chegaram diante de Assuero e falaram assim: olha, agora as princesas e todas as mulheres querem fazer a mesma coisa, querem desonrar os seus maridos, assim como Vasti desonrou o rei. Então olha só, todas as mulheres se espelhavam em Vasti, todos os homens se espelhavam em Assuero. Só que aquela situação contraditória de desonra, porque o rei mandou chamar a sua rainha diante de todas as pessoas e ela simplesmente recusou. E todos aqueles que fossem chamados à presença do rei, entre as suas mulheres pelo nome, deveria vir à presença do rei. Se o rei não estendesse ali o seu cetro, aquela pessoa seria colocada para fora. Só que Vasti, ela então não foi até a presença do rei, e por causa disso ela foi rejeitada pelo rei. Por quê? Porque essa notícia se ocorreu, então veio o decreto que qualquer esposa que menosprezasse, desrespeitasse o seu marido, ela também deveria ser tomada a mesma situação. Então ali resolveram colocar ordem na casa. Por isso que eu digo que é muito importante a sua conduta no meio onde você vive, porque quer você queira ou não, as pessoas olham para a tua vida. Se você exerce uma posição de liderança eclesiástica, ou lá no mundo, no seu trabalho, em qualquer lugar, meu irmão, entenda uma coisa: as pessoas estão de olho em você. E aí, por causa disso, aonde entra agora a história de Esther. E até o presente momento eu não falei de Jesus, eu não falei do Espírito Santo, eu não falei de Deus, mas a gente precisa entender que os judeus, que é o povo de Israel, é a nação santa, é o povo escolhido de Deus, e em nenhum momento Deus deixou esse povo perecer, em nenhum momento Deus deixou esse povo passar por situações difíceis. Como eu falei aqui na introdução, que Deus simplesmente cuidou do seu povo em momentos de ruína no século V a.C. Então Deus sempre esteve cuidando. Então Esther, na verdade, aquela mulher judia, bela e que era órfã e que foi ali cuidada pelo seu tio, foi preparada por Deus para poder salvar o povo de Israel. Todos nós estávamos destinados à morte, e em Jesus Cristo nós fomos resgatados. Todos os judeus estavam destinados à morte, mas em Esther eles foram salvos. Então nós podemos ver Esther aqui a semelhança de Cristo dentro dessa escritura, dentro desse Velho Testamento que eu estou lendo para você. Mas aonde eu quero chegar? Aonde eu quero chegar nisso? Que Mardoqueu, então ele se achega até Esther, que é a Radassa, e diz para ela que aqueles eunucos estavam confabulando contra o rei, que eles desejavam colocar a mão no rei e tirar a vida do rei. A Bíblia diz, irmãos, nós tivemos que padecer, que nós padeçamos por fazer aquilo que é certo, e não padecer como alguém que se intromete em coisas dessa vida. Se você tiver que sofrer, que você sofra por causa do Evangelho de Jesus Cristo, que eu não sofra por causa dos meus pecados, que eu não sofra por me meter na vida de alguém. Então Esther ali ouviu aquilo, Esther então chegou para o rei Assuero, e Esther então disse ao rei Assuero aquilo que ela havia ouvido de Mardoqueu, pelo que o rei Assuero então mandou exterminar os dois eunucos. Olha onde eu quero chegar nessa história, para você entender. Ramã desejava destruir Mardoqueu.
E na época que Mardoqueu falou para Esther, Esther passou para o rei, o que Mardoqueu falou, nenhuma recompensa foi dada a Mardoqueu, nenhuma honra foi dada a ele por ter livrado a vida do rei. Aquilo ficou escrito, só que todavia, porém, estava escrito no livro de crônicas, porque tudo aquilo que faziam, o rei anotava no livro de crônicas, tudo aquilo que você faz é anotado lá no livro dos céus, e chega um momento que Deus abre então o seu livro, para poder ler as suas crônicas, e aí ele vai achar aquilo que você fez, ele vai achar a sua história, vai achar aquilo que você fez pelo reino dele, porque quando ali o rei Assuero abriu o livro de crônica, e começou a olhar, então ele viu a história de Mardoqueu, e ele perguntou se porventura fizeram alguma justiça àquele que livrou ele da morte. E Esther disse que não fizeram nenhuma justiça a ele. Mas aonde eu quero chegar ainda, meu irmão? Mardoqueu, ele preparou uma forca. Na verdade, Ramã preparou uma forca para Mardoqueu, e Ramã acabou morrendo na sua própria forca. Pelo que então Esther chegou na presença do rei, e depois chegou de novo na presença do rei. Esther também chamou Ramã, e Esther fez o rei saber a conspiração de Ramã, porque Ramã tinha feito o rei fazer um edito que não podia ser revogado, que todos os judeus seriam mortos. Só que quando Esther chega na presença do rei, e ela faz ali a sua festa, e chama Ramã, e declara ao rei o que estava no coração de Ramã, a Bíblia diz que o rei se levanta da mesa, e o rei vai para o seu jardim, e o rei começa a pensar. Então Ramã, que estava ali, meus irmãos, com inveja de Mardoqueu, simplesmente porque Mardoqueu não levantava para lhe dar honra, por causa disso ele queria matar. Mas quem era Ramã? Era um homem da outra sociedade. Quem era Mardoqueu? Um simples judeu à porta do templo. Mas a Bíblia diz, para a gente não desprezar, como frisou aqui durante o culto pastor, o dia das coisas pequenas, porque será grande, porque Deus usa, como disse o pastor, as coisas que não são, para confundir as que são. Diz a Bíblia que Ele tem controle sobre os reinos dos homens, Ele tira e dá a quem Ele quer. Então ninguém está firme no seu reinado, ninguém está firme na sua posição, ninguém está firme na sua liderança, porque diz a Bíblia, aquele que está em pé, olha para que não caia, porque tudo é para Deus, todas as coisas, e nós só precisamos andar em temor e em santidade diante do Senhor, porque nós precisamos entender que a obra é dele, que nós somos meros instrumentos na mão dele, e nós não fazemos nada pelo nosso próprio mérito, pela nossa própria força, pelo nosso poder, mas tudo que nós fazemos é na direção do Espírito Santo de Deus. Mas também tem uma coisa: eu posso resistir o Espírito Santo de Deus, eu posso endurecer meu coração. Apocalipse 3:20, Jesus fala que está à porta e bate, ou seja, ele é educado, ele só entra se você deixar. Ele não vai fazer nada na sua vida que você não queira. Por isso tem que haver um arrependimento, porque sem arrependimento ele não vai fazer nada. Para Deus fazer alguma coisa na sua vida, o Espírito Santo fazer alguma coisa na sua vida, você tem que querer. O Espírito Santo pode falar muito com você, mas você pode resistir enquanto você quiser. E a Bíblia ainda fala, não resistir ao Espírito Santo como Jannes e Jane resistiu Moisés no deserto. Mas Alex, que tem a ver isso com Esther? Não sei. Eu só sei que isso Deus trouxe no meu coração. Eu só sei que simplesmente ali Ramã, ele queria matar ali Mardoqueu, justamente porque levantou o espírito de Ramã, a manipulação de Ramã, que foi manipular o rei para poder arrumar um jeito de matar. E aí nós voltamos onde eu disse para você no capítulo 5, no versículo 13, que diz assim, Ramã diz assim, porém tudo isto não me satisfaz, enquanto vir o judeu Mardoqueu assentado à porta do rei. Ramã estava contente, porque Esther fez um banquete, e Esther manda chamar Ramã, e Ramã vai para a casa dele, e diz para os seus e para as suas esposas, tudo o que aconteceu, e que de todas as pessoas Esther chamou somente ele para estar ali no banquete. Só que de todas aquelas coisas ali que acontecia com Ramã, diz aqui no versículo 3, que ele falou assim, que nada disso satisfaria ele, enquanto ele não visse Mardoqueu, enquanto ele visse Mardoqueu assentado à porta do rei. Quantas vezes pessoas estão insatisfeitas por causa da nossa presença? Ramã estava numa posição de elevação, numa posição de destaque,
Mas nada disso satisfazia ele, enquanto ele visse o Mardoqueu na porta do templo. Ele estava incomodado com a presença do Mardoqueu. Muitas pessoas às vezes se incomodam com a sua vida porque você tem o que eles não têm. Você tem o Espírito Santo, você tem Jesus, e isso vai incomodar aquele que não tem. Quem era Ramã? Quem era Mardoqueu? Para que Ramã se importasse com ele, tanto faz ele ficar em pé ou não, mas o ego precisava ser massageado. É como diz o cântico de José Oliveira: esconda-me, Senhor, aonde os aplausos não me embriaguem. Às vezes somos embriagados pelos aplausos, às vezes somos embriagados pelo elogio, às vezes somos embriagados pela fama, às vezes somos embriagados pelo poder. Que adianta tudo isso? O que adianta tudo isso? E aí, quando nós não recebemos essa embriagação de alguém, a gente fica triste. A gente tem o desejo, como eu disse, o desejo de Ramã não era justiça, mas era destruição. Então Ramã, por causa disso, quis destruir não somente Mardoqueu, mas toda a nação judia. Porque nós lemos no versículo capítulo 3, que simplesmente Ramã descobriu que ali Mardoqueu pertencia aos judeus. E aí então Mardoqueu chama Esther e fala: Esther, você também vai morrer. Aí é onde entra o que eu falei, que Esther é um tipo de Cristo, a semelhança de Jesus, aliás. Porque Esther então fala para Mardoqueu: olha, fala para o nosso povo, para a gente fazer um jejum de 3 dias com panos e saco. Então, para que nós fazemos jejum? Eu me lembro de Jonas em Nínive, quando Deus mandou o profeta ir lá pregar a destruição de Nínive. E o que fez o furor de Deus desviar foi que os ninivitas, eles foram sábios. Eles se arrependeram, se vestiram de pano e saco, desde a criança menor, os animais, todo mundo. E por causa disso, Deus não destruiu. Simplesmente, talvez ali Esther estava intercedendo pelo seu povo. Olha, vamos ali fazer dia de jejum, vamos vestir de pano de saco. Quem sabe Deus tenha compaixão de nós. Irmãos, a Bíblia fala em Tiago que aquele que se humilha é exaltado, mas aquele que se exalta é humilhado. Eu vejo esse paradoxo aqui entre Mardoqueu e ali Ramã. Um era exaltado, outro era humilhado. E aquele que era humilhado foi exaltado, e o que era exaltado foi humilhado. É melhor a gente ser exaltado por Deus do que pelo homem, porque a exaltação do homem tem um tempo limitado. Porque diz a Bíblia que o mundo e tudo que há nele passa, Josias. Mas se você é exaltado pelo Deus, você permanece para sempre. Porque diz a Bíblia que o mundo passa, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aí minha pergunta é: quem você quer ser? Quer ser o espírito de Mardoqueu? Quer ser o espírito de Ramã? Ou quer ser como Mardoqueu, que não se entregou ao sistema e nem muito menos se vendeu buscando segurança? Quantas pessoas estão se vendendo buscando segurança na sua posição? Quantas pessoas estão se rendendo ao sistema? José não foi corrompido pelo sistema. O sistema não mudou José, mas José mudou o sistema. Daniel não foi mudado pelo sistema, mas ele mudou o sistema. O que se espera de Deus é que você não seja ali mudado pelo sistema, mas que você mude o sistema. Mardoqueu e Esther não foi mudado pelo sistema, mas eles simplesmente mudaram o sistema. O que nós vemos aqui em Mardoqueu e Esther é que através deste trabalho junto deles, uma nação foi moldada. Quando nós trabalhamos junto, irmãos, uma nação é moldada, o povo é moldado. Poderia até tematicar essa mensagem como a união que traz uma moldura no povo. Quando nós trabalhamos junto, meus irmãos, nós podemos moldar todas as coisas. A união entre Mardoqueu e Esther mudou todas as coisas, trouxe vida aos judeus ali naquele lugar. Só que Ramã tinha ficado ferido, manipulou o rei, e aí o rei chama Esther. O rei fala assim: olha, não pode ser revogado aquilo que eu fiz, Esther, não posso revogar, não posso voltar atrás. Aquilo que Mardoqueu estabeleceu vai acontecer, mas eu vou fazer um outro dito, aonde os judeus em qualquer dessas 127 províncias que tiverem de línguas diferentes, eles podem matar qualquer homem e mulher que tentarem contra a vida dele. Ramã, aliás, ali o rei Assuero, simplesmente ele concedeu o direito de que o povo judeu pudesse guerrear e matar os seus inimigos. Mas aonde eu quero chegar nisso? Para onde levou? Aonde o ego de Ramã o levou? O levou por um espírito de inveja, de manipulação.
também que levou a uma destruição. Porque a forca que ele preparou para Mardoqueu, ele foi enforcado. Aquilo que o diabo preparou para você, é ele que vai cair naquilo. Você crê? Aquilo que o inimigo preparou, a forca que o diabo preparou para te destruir, e também a tua nação, que é a tua família, quem vai estar naquela forca é o inimigo. Então, quantas vezes, como nós vemos aqui na história de Mardoqueu, de Ramã, quem era Ramã? Um homem com o ego ferido. Quando alguém feriu o teu ego, não recorra à tua justiça, mas entrega, como nós cantamos aqui, entrega para Deus, deixa tudo no altar de Deus. Sabe por quê? A gente não sabe como resolver, mas se você deixar tudo aqui no altar, Ele sabe como resolver, e Ele faz do jeito dele. Ramã se manteve na soberba, Mardoqueu na humildade. Os humildes serão elevados, mas os soberbos serão abatidos. E se você ler o restante da história, você vai ver como viveu o povo judeu diante de toda aquela situação. Então, que nós possamos refletir bastante nessa mensagem, que eu não sei até que ponto ela pode ser entronizada no teu coração, mas no meu coração é assim: esperar em Deus. Às vezes você faz algo agora que vai te beneficiar amanhã. Mardoqueu na porta do templo foi beneficiado mais tarde, porque quando o rei deu crônicas dele e viu Mardoqueu, o rei mandou o príncipe pegar o cavalo, pegar a coroa e dar honra a Mardoqueu. E você quer saber? A Bíblia fala assim, que Deus prepara uma mesa farta perante nossos inimigos. Porque quando Mardoqueu entrou no templo para falar com o rei, por quê? Porque então a mulher de Mardoqueu, a mulher de Ramã e os seus amigos, o que eles fizeram? Ramã, faz o seguinte, vai lá e informa o Mardoqueu, e você vai para o banquete feliz. Aí quando Ramã entra no templo feliz para falar com o rei, Esther já tinha falado. E quem Deus usa para levar a honra a Mardoqueu? Ramã. Ramã vai lá pegar o cavalo, a coroa, e vai colocar em quem? Em Mardoqueu, naquele que ele queria matar, naquele que ele queria destruir, naquele que ele menosprezava na porta do templo. Eu quero dizer para você que aquele que te menospreza é aquele que Deus vai usar para te honrar, porque o palco do seu ministério é o lugar onde você está sofrendo a dor. O lugar que você está sofrendo a dor será o palco do seu ministério. Aquele que queria destruir Ramã, que destruiu Mardoqueu, foi justamente o que honrou Ramã. Aí você me pergunta, isso pode acontecer, Alex? Pode, senhor. Pode. Deus usa aquele que quer te destruir, e Deus honra você na frente daquele que quer te destruir. Aquele que quer te destruir, Deus usa até ele para te exaltar. E aquilo que era para você passar de ruim, quem vai passar é o seu inimigo. Então, o que eu posso finalizar nessa mensagem hoje à noite? É que Ramã, vou voltar de uma forma certa, menosprezava Mardoqueu. E depois o Ramã foi usado por rei para levar as honras a Mardoqueu. E depois a forca preparada para Mardoqueu ficou para Ramã, e a glória que seria de Ramã ficou para Mardoqueu. O que eu quero dizer com isso? Fica tranquilo. Deus tem a forma certa de agir. Deus tem o meio certo de agir. E isso o Espírito Santo tem colocado no meu coração. Que Deus usa quem Ele quer, e como Ele quer, e na hora que Ele quer. Lembra? Prepara-se uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. O Senhor fez isso. Eu falei, Deus, amém. Agora fala comigo, porque eu não sabia até onde chegaria nessa mensagem, mas eu falo, Deus, amém. Porque aquele que quer ver eu na forca é o que o Senhor vai usar para me exaltar. É Ele que vai ter que colocar a coroa na minha cabeça,
É Ele que vai ter que colocar. É Ele que vai ter que levar o cavalo para eu montar, para poder cantar. Ele cavalga no cavalo branco, e eu vou cavalgar junto, ao lado do Senhor. E quem vai trazer esse cavalo? É aquele que quer me ver na forca, é aquele que se incomoda com a minha presença. Na verdade, não é com a nossa presença, ele se incomoda com o que há na sua vida, porque o que há na sua vida incomoda o inferno. Quando Jesus chegou lá em Gadarena, aquele endemoniado se perturbou por Jesus. Por quê? Não era ele, era o que estava na vida dele. Depois que saiu, ele foi receber Jesus. Então, se alguém está se incomodando com você, se você estiver andando no caminho do Senhor, entenda isso. Não é com você que está se incomodando, é o que está na sua vida. Amém? Guarde essa mensagem de Esther. Não é tão grande, também não é tão curta, mas tem uma palavra rema que eu falei para você. Aqueles que querem te ver na forca, é aqueles que Deus vai te usar para colocar a coroa de honra na sua cabeça. Só se mantenha de uma forma, só se mantenha firme, honrando sempre a Deus acima de qualquer coisa. E o Deus da glória, que segundo Hebreus 11:6 recompensa aqueles que com fé o buscam, vai te recompensar. Deus vai te honrar. O palco da sua dor será o palco do seu ministério. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus, pastor. Peço a palavra do Senhor. Obrigado, irmão Alex. Que Deus possa abençoar a igreja através dessa mensagem, uma mensagem tão poderosa, né? E eu sou pregador há muitos anos. A coisa mais difícil para um pregador é pregar no livro de Esther. Mas a basta de coragem. E Deus honrou. Ali tem lições magníficas que nós podemos tirar. Amém, igreja? Podemos tirar aquilo que todo laço é preparado, toda armadilha que é preparada contra você, tenha certeza que o Senhor te dará livramento. Amém, gente? O Senhor não quer irmãos. Fica de pé, vamos terminar. Estamos chegando às 9 horas. Deus tem nos abençoado grandemente. Eu agradeço muito a Deus, muito mesmo. O Espírito do Senhor tem agido nesse lugar. Amém, gente? Amém. Nós tivemos campanhas magníficas aqui, eventos, né? Pastores, pastoras pregando, trazendo a palavra. Só não foi edificado quem eu quis, mas tem acontecido coisas aqui. Amém, gente? Vai continuar acontecendo. Nós vamos orar para que Deus nos dê sabedoria para agir. Soberano Deus, nós encerramos aqui esse culto, Senhor, mas esse culto continua através de nós em nossas casas. O Senhor é sempre louvado e adorado por nós, porque o Senhor é o único Deus que nós temos. Nós não temos nenhum outro Deus além de Ti, nunca teremos, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Deus abençoe cada um que vai para o seu lar agora, que a graça de Deus, a comunhão com o Espírito Santo e as bênçãos do Senhor seja com toda a igreja, desde agora e para sempre. Vão em paz. Que Deus os abençoe em nome de Jesus.